E aí, empacou? Desempaca comigo, aula de hoje, feudalismo, ali por volta de 5 minutos. Vamos ver o que a gente fala sobre feudalismo. Eu sou o Pedro Renó, já se inscreve no canal e aqui na descrição, todos os resumos que eu coloco aqui para vocês na tela, eu deixo na descrição. Vamos lá então começar. Feudalismo é um modo de produção, é como a sociedade se produz, que existiu dentro da Idade Média, século V a XV, principalmente na Europa Central. E o feudalismo é uma vida baseada na ruralização do indivíduo, que viviam dentro dos feudos, certo? Existiam os castelos e por aí vai, que viviam dentro dos feudos. Então é baseada na ruralização do indivíduo, menos cidade, mais zona rural, mais feudo. Entre outras coisas, o feudalismo ele é baseado na agricultura de subsistência dentro dos feudos e trocas entre os feudos ou até mesmo entre reinos, e na fidelidade, na relação de fidelidade entre senhores e vassalos. Talvez a grande força, e talvez não, a grande força do feudalismo era o clero católico. O clero religioso, o clero, a igreja católica, que dominava muito através de seus dogmas. E também tinha boa parte de terras também dentro da Idade Média, dentro do conceito aí do feudalismo, certo? Nós temos também os nobres, os reis e todos os seus vassalos, né? Por aí vai, os nobres que pertencem à nobreza, que tem poder de grande parte das terras, então cabe a eles inclusive a produção, que é tudo que é feito dentro dos feudos. Cabe a eles também o poder dentro dos feudos das cavalarias medievais que faziam a proteção. O feudalismo é um mundo de proteção. Quando você não tem leis, não existem leis, você precisa se proteger. Então, os feudos ou os reinos, eles precisam ter os seus cavaleiros que protegiam os reinos. E lá na base da pirâmide nós temos os camponeses, aqueles que faziam mesmo, de fato, colocavam a mão na massa a produção, que na maioria das vezes eram colocados como servos, eram servos, eles estavam atrelados ao feudo, prestando serviços a esse feudo em troca de proteção. Existiam outros povos também, existiam outras pessoas, como os vilões, que já eram pessoas livres que prestavam serviços aos feudos, mas a base do trabalho vem dos camponeses que, através do regime de servidão, se atrelavam ao feudo em troca de proteção. Os principais impostos, esse servo, para ele ser servo de um feudo, ele precisa pagar impostos. Ele tem uma casinha dentro desse feudo, ele produz para o senhor feudal, lembra que a agricultura é de subsistência dentro do feudo, e por conta disso ele tem proteção. Ele tem que pagar alguns impostos. Os principais são a corveia, onde dentro do feudo esse servo, a família do servo, ele tem que trabalhar boa parte dos dias da semana, de 3 a 4 dias da semana, nas terras específicas do senhor feudal, onde tudo que é produzido para o senhor feudal é para o senhor feudal, chama manso senhorial. Existe a talha também. O que é a talha? Parte da produção do servo, ou metade aí da produção do servo, que ele produz no manso servil, que é na casinha dele ali, ele tem que passar para o senhor feudal. Então ele já tem que trabalhar na terra do senhor feudal e parte do que ele produz na terra dele ele tem que passar para o senhor feudal também. Existem as banalidades que se paga para o senhor feudal. O que são as banalidades? É pelo servo utilizar as ferramentas de trabalho do feudo que pertence ao senhor feudal. Nada é do servo. O moinho de vento, o moinho de água, o arado e por aí vai. E por fim, a mão morta. A mão morta é um imposto que é pago pela família, uma vez que o patriarca da família dos camponeses, do servo, falece. Para essa família continuar usando o feudo nesse regime de fidelidade com o senhor feudal, eles precisam pagar também com parte da produção, prestando serviço, trabalhando na cozinha do castelo e por aí vai, para poder continuar utilizando o estabelecimento. E o declínio desse feudalismo, como que se deu? Ele se deu a partir mais ou menos ali século XI com as cruzadas, expedições católicas para a reconquista da Terra Santa que estava nas mãos dos árabes muçulmanos, Jerusalém. Inicialmente as primeiras cruzadas foram essas, onde muitas pessoas na Europa tiveram que se deslocar daquele momento ali da Europa Central, daquele espaço da Europa Central, e conheceram o mundo. No retorno, acabaram conhecendo o mundo, adquirindo conhecimento, novas experiências, vendo que o mundo não era só aquele feudo, e voltaram com outros pensamentos. A história está sempre caminhando, compreenderam? E aí, nesse processo, surgem os burgos, que são as cidades muradas.
pessoas que voltam e querem ficar livre desse regime de servidão. E passam a formar pequenas vilas, e elas eram muradas. Burgo significa muro. Elas eram muradas porque você não tinha exército, você não tinha proteção. Então você tinha que murar a cidade para poder se proteger. Dentro dessas cidades, a vida é um pouco mais livre. Não era fácil, tá? Mas era um pouco mais livre do que você tinha no feudo. E ali surgem as corporações de ofícios, que são corporações mesmo, organizações formadas por artesãos nas cidades que viam as demandas da cidade. Está precisando de tecido, sapato, está precisando do que aqui na cidade? Elas basicamente ditavam o que eram as demandas dessa cidade. Então, entendam, as cidades elas começam a ser um show à parte do que era o feudalismo. Compreenderam? E nesse conceito, nesse contexto, quem vive dentro dessa cidade são os burgueses. Pequenos ainda, mas ainda assim burgueses, porque viviam nos burgos. Muitas pessoas do feudo preferiam viver nas cidades. Então começa a ter revoltas, é conhecido no século XIV na França, as Jacqueries, as revoltas camponesas contra os senhores feudais, de camponeses que queriam sair dos feudos. E por aí vai desestruturando o feudo. Nesse processo também vem a peste negra, uma pandemia que devastou boa parte da Europa. Os números não são tão exatos assim nessa primeira pandemia que a gente teve lá no século XIV, mas que dizem que devastou 1/3 da população europeia. Morreu muita gente nas cidades, mas morreram muitos nobres, morreram muitas pessoas nos feudos também. E aí esses nobres, que eram reis, mas que não tinham tanto poder, porque estavam dentro dos seus próprios reinos acontecendo várias coisas, o próprio feudo acabava tendo mais força, porque era no feudo que você tinha a produção. Os senhores feudais eles tinham mais protagonismo do que os próprios reis. Esses reis falam, ó, tá confuso. O que esses reis fazem? Eles começam a se aliar a pessoas que possam dar mais poder para ele. Então, inicialmente, a burguesia. Aconteceu em Portugal, aconteceu na Espanha. Reis que se unem a essas burguesias e formam estados nacionais. O que é isso? Definem limites territoriais. Além de definir limites territoriais, definem a padronização de pesos e medidas, principalmente qual que é o peso, qual que é a medida no seu país, no seu estado nacional, no seu estado-nação, porque a burguesia vende muito a granel, vai buscar e traz muita mercadoria, define uma moeda nacional, uma língua nacional e forma um exército profissional. Não era mais aquela cavalaria que era mais focalizada no feudo, um exército que vai proteger esse território. Então fala assim, agora tem o quê? Um conjunto de leis dentro desse Estado Nacional. Agora a regra é a regra do rei. Lá na frente a gente vai entender que isso aí já é o antigo regime, ou absolutismo. Mas define uma lei que fala assim, agora vocês precisam seguir essa lei. Não é de qualquer jeito. E aí o feudalismo acaba levando junto o que a gente vai entender como Idade Média. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse resumo. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração. Um grande beijo, fui!